Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta e trazendo mais informações de língua portuguesa, esclarecendo dúvidas, e não faltam dúvidas em relação à língua portuguesa. E hoje vamos esclarecer uma dúvida sobre o pronome relativo o qual e suas variações. Será que existem variações em relação ao pronome relativo o qual? É claro que existem. Você pode falar o qual, os quais, as quais, a qual. Então há uma variação. O qual, os quais, a qual, as quais. Então há muitas variações. E para que serve o pronome relativo o qual? Serve exatamente para evitar o duplo sentido, porque em alguns enunciados pode ser que surjam duplos sentidos. Ou seja, você fala algo, mas quer dizer outra coisa. Você fala uma determinada palavra, mas quer dizer outra palavra e que tem outro significado. Então vamos só entender como devemos usar o pronome relativo o qual e suas variações. Principal sentido, principal importância, evitar o duplo sentido. Vamos pegar aqui um exemplo que diz exatamente o seguinte: conheço o pai da moça, o qual é uma fera. Conheço o pai da moça, o qual é uma fera. Então, há uma dúvida aqui, se por acaso quiséssemos usar o pronome relativo que, aí surgiria uma dúvida. Vamos refazer o enunciado. O primeiro enunciado de que falei: conheço o pai da moça, vírgula, o qual é uma fera. Agora vamos refazer o enunciado. Conheço o pai da moça, que é uma fera. Então, se eu usar o pronome relativo que, vai surgir uma dúvida, vai gerar uma dúvida. Eu não sei se o que está retomando a palavra moça ou se está retomando a palavra pai. Então, há uma dúvida em relação a isso. Quando eu digo assim, conheço o pai da moça, vírgula, que é uma fera. Eu não sei se quem é uma fera é a moça ou se a fera é o pai da moça. Surge exatamente essa dúvida. É neste momento que entra em cena o qual, o pronome relativo o qual, que vai indicar o quê? Vai indicar o gênero da palavra. Se eu vou usar o qual, automaticamente já sei que estou me referindo ao pai da moça. Conheço o pai da moça, o qual é uma fera. Conheço o pai da moça, o qual é uma fera. O qual, masculino, singular. E a palavra pai também é masculina. Se fosse para se referir à moça, seria a qual, porque moça é uma palavra feminina. Então, você colocaria assim: conheço o pai da moça, a qual é uma fera. Aí estaria me referindo especificamente à moça. É exatamente para isso que serve o pronome relativo o qual e as suas variações. Vamos citar aqui outro exemplo. Essa foi a votação na Câmara dos Deputados, vírgula, a qual mereceu repúdio nacional. Essa foi a votação na Câmara dos Deputados, a qual mereceu repúdio nacional. Então, o pronome relativo se refere à votação e não à Câmara. Essa foi a votação na Câmara dos Deputados, a qual mereceu indignação nacional. Então, eu estou me referindo à votação. Então, o a qual aí se viu exatamente para esclarecer essa dúvida. Outro exemplo. A inveja é um mal contra o qual há poucos remédios. A inveja é um mal contra o qual há poucos remédios. Esse contra o qual se refere a quem?
se refere à palavra mal, que é, neste caso, masculina. É um mal. Então, se eu estou falando um mal, então eu devo dizer como, devo complementar de que forma, contra o qual há poucos remédios. Porque senão eu iria utilizar de forma inadequada. Poderia alguém pensar que eu estou me referindo à palavra inveja, mas na verdade estou me referindo ao mal. Então, ao mal, a inveja é um mal contra o qual há poucos remédios. Então, veja que o qual estabeleceu aí, organizou o enunciado, indicou o gênero da palavra a que se refere. Como você pode ver, o pronome o qual e suas variações servem exatamente para isso, para que não restem dúvidas em relação ao termo antecedente, em relação à referência ao termo que veio antes. Serve exatamente para isso. Conheci diversas pessoas, algumas das quais não são muito simpáticas. Conheci diversas pessoas, algumas das quais não são simpáticas. Então, esse das quais se referem a quem? Se referem às pessoas, das quais não são muito simpáticas ou não são simpáticas. Como se vê, mais uma vez, está aí o exemplo mostrando para que serve o pronome o qual e suas variações e suas flexões. Agora, também surge uma dúvida. Fora esses três casos, ainda se pode usar o qual? Ainda podemos usar o qual em outros casos? Podemos sim. Vamos citar aqui alguns exemplos. Você deve usar o qual e suas variações com as preposições monossilábicas sem e sob. Você vai poder usar o qual com as preposições monossilábicas sem, escrito com S, C-E-M, sem, e sob, S-O-B. São as duas preposições monossilábicas. Então, como é que nós vamos usar o pronome o qual com essas duas preposições? Vamos citar aqui um exemplo. Essa é a mulher sem a qual não consigo viver. Essa é a mulher sem a qual não consigo viver. Então, como se vê, o a qual está concordando com a palavra mulher, que é feminina e que está no singular, tá certo? Sem a qual, essa é a mulher sem a qual não consigo viver. E há muita dúvida em relação a isso, tanto na hora de falar quanto na hora de escrever. Muita gente tem muita dúvida com o uso do pronome relativo o qual. E aqui é um momento para a gente esclarecer essa dúvida. Outro exemplo. Essa é a escada sob a qual nos escondemos dos ladrões. Essa é a escada sob a qual nos escondemos dos ladrões. Então, mais uma vez, o a qual está concordando com que palavra? Com o termo antecedente escada, que está no feminino e está no singular. Então, eu não poderia usar o qual, teria que usar a qual. Eu não poderia usar as quais, teria que usar a qual, porque a palavra escada está no singular. Então, não sofreu nenhuma alteração. Mas se eu colocar assim, essas, vamos mudar aqui o enunciado. Essas são as escadas sob as quais nos escondemos dos ladrões. Porque a palavra escada foi para o plural. Continuou feminina, claro, mas foi para o plural. Se foi para o plural, a qual vai sofrer uma variação. Eu tenho que falar as quais, porque a palavra escada, neste último enunciado, está no plural. Essas são as escadas sob as quais nos escondemos dos ladrões. Ok? Portanto, está aí esclarecida essa dúvida.
o pronome relativo qual sofre várias variações, depende do gênero, depende do número, depende do contexto, depende do enunciado. A qual, as quais, do qual, dos quais, da qual, das quais. Se estiver no plural, automaticamente há uma flexão. E nós aproveitamos, fizemos aqui um pacote para esclarecer essas dúvidas. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, continue deixando o seu like, o seu joinha, ative o sininho para notificações, faça a inscrição em nosso canal, a inscrição também é importante, curtam, compartilhem e comentem este vídeo, isso é muito importante, fazer o triplo C, curtir, compartilhar e comentar, porque isso mostra o engajamento do nosso canal, mostra também a taxa de impressões, os cliques, enfim, a participação dos nossos queridos e amados amigos do canal O Português do Aurélio. Eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.